Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa aqui presente, minha saudação a todos os trabalhadores da educação aqui presente, professores, professoras de vários municípios, minha saudação a todos os estudantes. Eu identifiquei estudantes do Walter Franco, de Estância, identifiquei também do Cleonice Fonseca, de Buquim, não sei se tem de outros municípios, mas tem professores aqui do Baixo São Francisco, do Alto Sertão, da região sul e da região sudeste. Meu cumprimento mais uma vez ao vice-presidente do Sintese, professor Roberto, e ao presidente da CUT, professor Rubens Marques. O que nos traz ao grande expediente é exatamente a situação da escola pública, rede estadual de Sergipe. São praticamente 3 anos que o secretário de Educação convidou um assessor para enfrentar o inferno. E, na verdade, quem está inventando o inferno são os professores, os estudantes e os pais, nesses 3 anos. Porque, infelizmente, não tem diálogo entre a Secretaria de Educação, a representação dos trabalhadores em educação, que é o Sintese, na área dos professores, e o Sintrasa, na área dos funcionários públicos, também. Então, não tem diálogo, não tem conversa, tem imposição. E a visão da Secretaria é exatamente autocrata. Ele usa, inclusive, no decreto que regulamenta a jornada tempo integral, ele usa o artigo 84 da Constituição Estadual, que estabelece as funções do governador, né? E aí não tem Constituição, não tem lei a ser obedecida. É o que ele quer e é assim que ele determina. E eu coloco aqui, para ficar bem claro, que existem várias concepções e procedimentos pedagógicos no campo da educação. E aqui está em disputa 2 concepções. A concepção de emancipação do ser humano e a concepção do capital humano. A opção do governo golpista Temer, através, no primeiro momento, de uma medida provisória e hoje de uma lei aprovada pelo Congresso golpista também, é uma visão do capital. É trabalhar o ensino médio, é treinar, adestrar o ser humano para as necessidades da exploração do capital. O que os educadores defendem é que a escola pública é o espaço de socialização do conhecimento, da formação integral do ser humano, e não do tempo integral. Para a formação integral do ser humano, nós partimos de um princípio que fez com que o homem evoluísse na sociedade, que é o trabalho. O trabalho é o princípio educativo. O homem dá o grande salto na sua vida quando ele passa até essa posição ereta, que é a posição que vem a fala e que é a posição que ele começa a usar as mãos e ele começa o processo de transformação do conhecer para transformar. É daí que vem o conhecimento. O conhecimento e a ciência vêm das intuições humanas. É o único ser vivo que pensa para o futuro, que projeta e que tem no trabalho a necessidade de produção material para a sua reprodução física e biológica, mas que envolve também a dimensão social, a dimensão estética, a dimensão cultural, a dimensão da cultura, da arte e do lazer. E a escola tem que ser esse espaço com essas outras dimensões. E o que é estranho é que um governo liderado por um cidadão que lutou pela redemocratização desse país, que ocupou as ruas para denunciar a ditadura, que ocupou as ruas para denunciar um modelo tecnicista de educação. É da sua gestão que ele implementa um modelo tecnicista da educação voltado ao capital humano. Assessorado pelo homem, pela fundação que é mantida pelo homem mais rico desse país, que é a Fundação Lehman, Fundação Lehman, que é do Jorge Lehman, que, por sinal, o Jornal do Brasil e os jornais têm colocado que foi um dos financistas do golpe Temer. É um dos que vem ideologicamente e financeiramente financiando a direita fascista que mantém esse golpe
e que destrói a classe trabalhadora, que é a maioria da população brasileira e que estuda nas nossas escolas. São os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão na nossa escola. Portanto, é extremamente estranho que o governador Jackson Barreto assine carta branca ao secretário Jorge Carvalho, que é autoritário, que sempre teve essa visão, e que hoje ele reproduz, e aqui eu vou mostrar, infelizmente nós só temos 20 minutos, mostrar e trazer a angústia desses estudantes, a angústia dessas professoras e desses professores, com o desmonte da escola pública e com a forma como estão sendo tratados. Estou aqui trazendo exatamente dados que mostram como é que as escolas vão perdendo a matrícula, inclusive qual é a matrícula do primeiro ano do tal da educação jornada integral. Não é educação integral, não é ensino integral. Tem uma diferença substantiva. É o tempo integral para a reprodução do capital humano necessário ao capital. Porque ele é seletivo. Aquele estudante que não pode, porque não pode ficar 9 horas e meia na escola. Aquele estudante que a sua inteligência também não se adequou àquele modelo, ele é excluído, ele é eliminado. E isso já mostra, já no primeiro ano de implantação, com a queda da matrícula. Vá passando, porque não vai dar tempo de eu ler escola por escola. Essas são as escolas que estão sendo implementadas esse ano, que minha assessoria visitou as 17 escolas, e só a Joana de Freitas tem o mínimo de dignidade para trabalhar. Ali tem restaurante, ali tem banheiro, ali tem condições. Não tem ainda o espaço de lazer, porque o próprio projeto pedagógico não está priorizando isso. É como se os nossos estudantes tivessem que ser disciplinados, né, na condução dos planos, que são não sei quantos planos, já eu anotei aqui. É plano demais. Olha, a escola tem que fazer o plano de gestão, o plano de ação, o programa de ação, o plano pedagógico, o projeto político-pedagógico e depois o projeto de vida dos estudantes, que vão ser protagonistas, totalmente disciplinados e controlados. Bom, passando aí a parte da matrícula. Entre as 17 unidades pesquisadas, 15 não existem vestuários. Então, os meninos não vão tomar banho, eles têm que passar 9 horas e meia na escola, sem descanso, sem um espaço para descanso, um espaço para lazer. É como se fossem as maquinazinhas, né, que vão ter que trabalhar do jeito que os adultos querem. Das 17 unidades pesquisadas, 6 não possuem quadras ou estão interditadas. E os meninos estão lá, tem que ficar 9 horas e meia. Das 17 unidades, 2 possuem laboratórios de física, biologia e química em pleno funcionamento. As demais ou não têm laboratório ou não têm material para funcionar os laboratórios, né? Apenas 3 unidades possuem refeitórios planejados, as demais foram adaptados nos pátios da escola. Porque para o pobre tudo basta. A escola de pobre, pobre também. Aqui outros problemas relatados. Deficiência na instalação elétrica e hidráulica. Isso é crônico na rede pública. Faz uma reforma, gasta 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões. Quando você vai ver, vai ligar o computador. A sala de computadores, aí cai, porque a secretaria está usando o computador e o sistema elétrico não aguenta. A parte hidráulica, os banheiros é tudo entupido, né? A parte da cozinha também. Porque escola de pobre, né? Pobre também. Falta de funcionários do serviço básico, de limpeza. Falta de iluminação noturna nas quadras. Não tem problema. A escola, assim como norte-americana, foi escolhida para ser alvo de violência, né? E aí não precisa de iluminação. Porque nós sabemos, eu estou vendo aqui, o coronel Luiz Fernandes, ele sabe que na questão da segurança, um dos pontos fundamentais da cidade é iluminação, e da escola mais ainda, né? Cozinha precária. 3 unidades não possuem bibliotecas. Veja, a lei da biblioteca e a atualização da biblioteca vem do tempo que Marcelo Deda era deputado nessa casa, foi de autoria dele. Todas as unidades possuem laboratório de informática. No entanto, 4 relataram que funcionam de forma precária. E 2 unidades relataram falta de professores. Falta de professores. Bom, esse é um cenário, eu quero que passe.
E aqui é o estudo do Sintese mostrando os alunos de 2017, a projeção porque a lei do MEC, ela exige um mínimo de aluno. E se não tivesse mínimo de aluno, como a lógica da educação, a matrícula é que gera recurso para a educação em todas as áreas, do transporte escolar, da merenda, das condições de trabalho, do salário do professor, tudo está condicionado à matrícula. Portanto, também essa reforma que o golpista Temer fez, ele condiciona a matrícula. E nós vamos ver que, de acordo com o levantamento do Sintese, a matrícula nós perdemos. Na verdade, a projeção do MEC para o primeiro ano, nós teríamos que ter 3.040 alunos, né? Na verdade, pelo informativo da Secretaria da Educação, nós estamos com 1.949, portanto, tem um déficit de 1.091 e tem um prejuízo de mais de 4 milhões. Não é isso, professor Roberto? Então, na verdade, nós estamos vendo que recurso, né, o salário congelado dos professores, a carreira destruída, e aí ele vai criando o mecanismo de dividir a categoria. E aí ele cria, esta casa aprovou, uma tal de uma gratificação de tempo integral, né, que aí os professores vão receber essa gratificação, se submetem a uma seleção, eles vão ser avaliados anualmente também, para ver se fica ou não no projeto, e eles vão receber na mesma escola. Você tem um professor ganhando 3.000 e pouco reais bruto, na mesma escola você tem um professor ganhando 6.000 reais bruto, né? Então, uma diferença substantiva. Além de outro problema sério que eu estava dialogando com o professor Roberto, que é o seguinte: no nosso estatuto prevê a dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é 100% do meu salário base, para que eu só tenha esse vínculo. Porque a Constituição me dá o direito de eu ter 2 vínculos, tá? E nas redes públicas. Aí o que é que o governo faz? Ele bota essa gratificação de tempo integral, que não exige, né, que você pode ter 2 vínculos e ter essa gratificação de tempo integral. Por quê? Porque o professor que tem 2 vínculos do Estado, ele está podendo trabalhar em uma única escola. Portanto, são 80 horas naquela escola. Enquanto que o professor que tem um contrato, um vínculo com a rede municipal ou federal, ele está proibido. E isso não existe na Constituição nem na lei. O que a Constituição diz que o professor tem direito a 2 vínculos públicos. E eu pergunto ao Tribunal de Justiça, isso pode acontecer? Porque eles, como desembargadores e juízes, eles podem dar aula na rede pública, na universidade pública. Eles podem ser, e vários são professores da universidade pública, desde que seja compatível o horário, a sua jornada de trabalho. Por exemplo, eles não podem dar aula pela manhã, porque pela manhã o tribunal, os desembargadores têm sessão todas as manhãs. Portanto, não é compatível. Agora, desde que seja compatível, o professor pode continuar com os 2 vínculos. Aqui, privilegia quem tem vínculo só com o Estado e discrimina quem tem vínculo com o município, com a União, com o governo federal. Então, é um problema gravíssimo. Nesse processo de discriminação, ele vai fazendo toda a seleção dos professores e dos estudantes. Porque a maioria, eu pergunto aqui aos colegas parlamentares que trabalham nos povoados, que trabalham em todo o Estado. Qual é o filho do pequeno produtor que com 14, 15 anos, deputada Maria, não está ajudando seu pai na produção? Quem é a juventude da cidade que não está, de alguma forma, complementando a renda de sua família? Ou pegando o carrego aqui no mercado, ou pegando o carrego no mercadinho, ou limpando o jardim, ou fazendo alguma atividade, ou fazendo cursos de jovem aprendiz. Ora, todos esses já estão selecionados, não podem ficar 9 horas e meia numa escola de tempo integral, sem nenhuma estrutura. E agora eu vou estar mostrando algumas, pode passar? Aqui são fotos das escolas de tempo integral, né? Aqui são os banheiros, viu? Aqui são os banheiros. Aí masculino, né? Aí os banheiros, pode passar. Aí é do José Cabral Duarte, né? Aqui também ainda do Dom Luciano, do José Cabral Duarte. Pode passar aqui na nossa capital. Pode passar. Aí, né? Aquilo que eu falo. Olha o teto.
né? Olha o teto. Pode cair em cima de professor, de aluno, não tem problema. Professor da rede pública, aluno da rede pública, não merece de dignidade de trabalho, né? Esse é o pressuposto do governo. Pode passar. A quadra, né? Aí é do Ivanda Carvalho, que tem o nome da mãe do professor Jorge Carvalho, uma grande educadora, era professora de francês da rede estadual. Aqui é no Marco Maciel, né? Que hoje tem o nome dessa grande educadora, né? Aqui em Monte Alegre, também, vocês estão vendo, a quadra descoberta. Alto Sertão não tem problema. Você, meio-dia, pode fazer exercício no Alto Sertão com a quadra descoberta. Sabe, tem, assim, uma brisa maravilhosa, né? Os alunos não vão passar mal, os professores também não vão passar mal, né? Pode passar. Bom, aqui também, Monte Alegre. Aqui é o quadro, viu, gente? É o quadro branco da escola, né? Está muito bem equipada. Os alunos vão, assim, decifrar tudo que o professor está escrevendo na lousa. Aqui é a adaptação para o refeitório, aí são os refeitórios adaptados, né? Pode passar. Pode passar. Aqui também são os refeitórios adaptados, aqui já em Neópolis, nós temos vários professores aqui também da região. Pode passar. Aqui é a higiene, né, dos nossos banheiros, que em geral não são banheiros, só são sanitários. Não tem onde o menino tomar banho, né? Pode passar. Também a adaptação do refeitório. Itabi, vamos lá. Refeitório e banheiro, sempre, né? Vamos, mas a gente ensina a promoção da saúde, como cuidar do corpo, né? Aqui a parte elétrica, né? Em Aracaju, que aqui é eu acho que o Maria das Graças Melo é o antigo Zé Alves Nascimento, aqui no Coqueiral, pode passar. Que eu já mostrei essa situação do Coqueiral o ano retrasado, né? Mostrando uma escola bonita, né? Mas com muito problema, porque ela foi construída abaixo do nível da rodovia, quando chove enche muito, mas tem toda uma estrutura que pode ser readaptada para o ensino integral, porque é assim que prevê o Plano Nacional da Educação e o Plano Estadual da Educação. Não é tempo integral. O tempo você pode aproveitar com 4 horas, com 5 horas, com 8 horas, depende das prioridades e das estratégias. E aí vem um agravante, senhores deputados, senhoras deputadas, é que para o próximo ano já está previsto mais 20 escolas. E pela legislação, a comunidade escolar tem que ser consultada. Bom, e a comunidade escolar, ela tem um conselho deliberativo. Esse conselho tem representante de pais, de estudantes, de professores, de funcionários. Mas nós aprovamos nessa casa que o conselho delibera após as plenárias desses segmentos. Tem que ouvir os segmentos, os estudantes. Vamos escutar os estudantes. Ele não é protagonista? Como é que eu sou um jovem de 14, 15, 16 anos, quero protagonizar minha vida, portanto, eu quero ter autonomia, ter iniciativas, e, ao mesmo tempo, eu não sou ouvido? Que protagonismo é esse? A mesma coisa os pais, os professores e os funcionários. Bom, aqui tem a lista das escolas, a maioria. Ou o conselho deliberou sem escutar, nem estudante, nem professores, nem funcionários, nem os pais. E aí os pais, os estudantes e professores se organizaram e negaram a aprovação, que é o caso, por exemplo, do Walter Franco, da cidade de Estância, uma escola tradicional, conhecida como polivalente, que passou por uma boa reforma, mas com muito problema estrutural, e que, ao perceber essa deliberação autoritária, eles definiram por um plebiscito. Aqui nós temos estudantes, nós temos professores do Walter Franco. E no plebiscito, na consulta à comunidade escolar, negaram e colocaram que não tinha nenhuma condição de implementação desse tempo integral. A mesma coisa o Cleonice, né? Todo um processo de manipulação e eles começam a colocar. Por que não tem tempo? Que isso? O menino almoça, não tem direito de tomar um banho, não tem nenhum espaço para ele descansar. Ele não pode dormir um pouco e descansar só pelo fato que vem das camadas populares? A deputada Maria Mendonça.
Senhor presidente, encontrando-me inscrita, concedo o meu tempo à deputada Ana Lúcia por se tratar de uma pauta importantíssima. Mas quero aproveitar para solicitar uma parte à deputada, se for possível. Pois não, só para eu terminar essas escolas daqui, tá? Então, de todas as escolas, praticamente todas que foram consultadas, ou teve manipulação do conselho, mas a maioria teve rejeição da comunidade escolar. E aqui colocando, dialogando com o Ministério Público Federal e Estadual, comunidade escolar, na democracia, quem define é a maioria. Não pode ser a totalidade. Não pode ser a totalidade. Nunca foi, nem vai ser. Porque tem o contraditório, tem os dissidentes, tem os que pensam diferente, tem os que querem outro projeto. Tem os que apoiam esse tipo de encaminhamento e de procedimento. Portanto, é a maioria. E a maioria está discutindo e está rejeitando. Praticamente todas as escolas. Todas. Porque a única que até agora foi adaptada e que tem condições mínimas de trabalho é a Joana de Freitas Impropriar. As demais não. Inclusive a de Glória. Tem, por exemplo, a de Glória não tem como os meninos tomarem banho. E vem daqueles povoados e daqueles municípios circunvizinhos. Eu conclamo aqui o deputado Jefferson, que é da região dele, que a direção da DR de Gararu, ela mesma definiu. Não foi a escola, não foram os professores, não foram os estudantes. A direção da DR definiu. Então, o nível de manipulação, e isso, aí a gente fica a questionar, deputada Maria, que eu vou já conceder a sua parte. A gente fica questionando o processo de corrupção. E corrupção é só eu pegar o dinheiro do bem público que pertence à população e usar em meu benefício ou então de um agrupamento político? Não. Esse tipo de comportamento é corrupto. A mentira gera corrupção. A enganação gera corrupção. Eu aprendo a mentir. A disfarçatez. Porque aí, tanto eu pego o dinheiro público, como de forma indireta também eu prejudico toda a política pública. Como é que a lei diz uma coisa e eu descumpro? Pela própria lei do governo golpista Temer, teria que ter consulta da comunidade. Como é que eu lá, na direção da DR, eu defino e estabeleço? Isso é uma atitude corrupta. É uma atitude corrupta. Da mesma forma que se eu tenho que dar 19 horas, 20 horas ou 25 horas na sala de aula e eu não estou dando, também é um comportamento corrupto meu. Precisamos discutir o que é corrupção. Precisamos discutir como é que se constitui os valores para que as pessoas achem que o bem público pertence a alguns. Não pertencem, pertence a toda a população. O que nós temos nesse país é uma profunda discriminação, que vem do tempo da escravidão, vem do tempo que nós trouxemos os irmãos negros e aqui escravizamos, e tratamos como coisa. E até hoje, nós achamos que eles são inferiores. Quem tem uma pele mais clara acha que não é negro. Não tem no Nordeste ninguém que não seja negro. A miscigenação é fortíssima. Do índio com o negro com o branco. Portanto, nós somos negros, porque o próprio BGE diz que nós somos eu sou classificada como parda. O pardo ou preto, ele forma a negritude. E é essa negritude que é discriminada, que é eliminada, que é selecionada nas nossas escolas e na sociedade. Eu concedo uma parte à deputada Maria Mendonça. Deputada Ana Lúcia, inicialmente quero pedir permissão para saudar os representantes da Marinha presentes aqui na casa no dia de hoje, saudar todos os professores e alunos na pessoa do conterrâneo professor Roberto e dizer, deputada Ana Lúcia, que é lamentável e o que foi explicitado aqui por Vossa Excelência na manhã de hoje, já tínhamos uma demonstração de tudo isso, de que a educação que aí está, né, está numa situação triste, precisando que, de fato, chegue um secretário que queira trabalhar a educação do Estado de Sergipe nas suas diversas vertentes. E agora essa escola, nós sabemos que as nossas escolas estão deterioradas e ao longo do tempo, Vossa Excelência
tem trazido a esta casa, né, feito pronunciamentos que demonstram a real situação das unidades de ensino. Nós tivemos uma audiência pública, nós tivemos uma reunião da Comissão de Educação, que Vossa Excelência provocou com os promotores, né, de justiça, o estadual e da Procuradoria Federal. E eles constataram isso, então, e está aqui na Comissão de Educação um dossiê. Inclusive, eles apresentaram um dossiê mostrando casos gravíssimos espalhados pelo estado de Sergipe nas unidades de ensino, principalmente da rede estadual. E, durante o decorrer desse período, a gente não viu nada que pudesse ajudar a melhorar a educação do Estado. Desmontaram a carreira dos professores, não valorizam em nada os profissionais, não garantem os direitos que estão assegurados e agora quer essa escola de tempo integral. Que eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos do Colégio Murilo Braga, em Itabaiana, e alguns professores revoltados, porque não querem a implantação da escola de tempo integral lá no colégio. Mas a coisa está vindo assim de cima para baixo, com imposição, e aí manipulam tudo, e quando chega, a maioria ela é tolhida, é escanteada e terminam implantando, fazendo de fato a vontade de quem está no comando central. É lamentável, lamentável mesmo, isso não é democracia, isto não é trabalhar a educação com responsabilidade e, ao invés de querer implantar essa escola, que pudesse recuperar as escolas que estão deterioradas e que pudesse, sim, garantir ensino de tempo integral, né? Aí eu acho que toda a população vai aprovar, vai estar, de fato, solidária a quem está no comando, mas da forma que se encontra. É preciso que quem indicou, quem nomeou, quem colocou o secretário Jorge Carvalho lá, tenha, no mínimo, respeito à população do nosso Estado. Deputada Maria, já está previsto a educação integral no plano nacional, no plano estadual, até 2020, 50%. Por que 50%? Porque tem que dar as condições de trabalho, tem que dar as condições, tem que ver alternativa para essa juventude. Não pode pensar em ensino médio dessa forma. Esse foi um drama da República Brasileira, né, desde o tempo de Vargas, mas que continua cada vez pior. As alternativas que são colocadas cada vez só faz piorar a situação. Sim, e aquela lousa ali apresentada é uma vergonha. É preciso, de fato, que o secretário saia do conforto do gabinete dele de ar-condicionado e vá observar essa situação, porque passam professores, alunos e todas as comunidades escolares da rede estadual. E aí sim que ele possa, de fato, fazer com que a comunidade tenha o direito, a comunidade escolar e a comunidade assistida tenham o direito de fazer escolha, mas fazer escolha sendo, de fato, considerada nos encaminhamentos feitos. Lamentavelmente, não estão fazendo isso, tudo vem de forma imposta, e essa imposição só está levando a educação para uma situação de retrocesso profundo e de desgaste dos profissionais da educação que querem o melhor para a educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu quero me solidarizar com o pronunciamento, me somar, me colocar à disposição e dizer que vejo que a Comissão de Educação precisa, sim, fazer algo que possa provocar, inclusive, a vinda do secretário a esta casa. A senhora faz parte da comissão,
acho que seria interessante provocar um requerimento para que antes de encerrarmos aqui, porque inclusive nós estamos em processo de votação do orçamento, podermos escutar o secretário, mas podermos escutar também a categoria. Vou tá? concluir. Era exatamente isso que eu iria dizer. Que, como membro da comissão, eu vou fazer um requerimento solicitando à presidência da comissão que possa, de fato, convocar o secretário de Estado da Educação para vir a esta comissão para tratarmos desta pauta que é gravíssima e que requer urgência. Esta casa tem a responsabilidade e o compromisso de fazer encaminhamentos que possam mudar esse quadro desolador que aí se encontra. Quero agradecer a Vossa Excelência a parte que me concede e me colocar sempre à disposição. Muito obrigada, deputada. Eu concedo ao deputado George. Deputada Ana Lúcia, da mesma forma que a deputada Maria, para me somar também ao pronunciamento de Vossa Excelência, e a senhora, como a deputada Maria Mendonça, sempre com essa preocupação com a educação. Nós vemos aqui, a gente já fez vários debates, inclusive a senhora trazendo audiências públicas sobre educação e segurança, e a gente sabe que impacta muito. Maria Mendonça fez um discurso duro aqui semana passada sobre a segurança. Ribeirópolis, 3 homicídios, 3 jovens em uma semana. E a gente sabe, muito disso parte pela falta de uma educação de qualidade no estado de Sergipe. Nós vemos a falta de estrutura das escolas, os professores e a equipe de apoio praticamente largados, tanto no interior como na capital, sem nem a recomposição inflacionária, ou seja, um tema que a senhora luta desde quando chegou aqui, mas que infelizmente a gente percebe que pouco se avançou, pouco se evoluiu. Então, assim, somo a Vossa Excelência no seu pronunciamento e digo que, na verdade, o Nero desse governo não sou eu. O Nero é o governador que já deixou em cinzas o nosso estado, educação em frangalhos. Nós vemos segurança também passando por um momento delicado, saúde não é diferente. Então, nosso estado já está em cinzas, fruto da irresponsabilidade do governo que aí está, mas a senhora aqui sempre trazendo pautas importantes como a educação e mostrando, não criando, a senhora mostrando dados, mostrando realidades, mostrando fatos que com certeza incomoda muito a quem está defendendo esse desgoverno. Olha, para terminar nosso pronunciamento, eu quero lembrar aqui ao nosso presidente Luciano Bispo e ao vice-presidente da Comissão da Educação, o deputado Zezinho Guimarães, que está aqui no plenário, que o ano passado os senhores trouxeram a experiência de Sobral, no Ceará, a secretária que estava deixando, para expor toda essa experiência aqui. E eu vim para a audiência. Eu era presidente da comissão, não tinha sido expurgada ainda da Comissão da Educação. Eu estive aqui, né, participei de todo o debate e, inclusive, acho que os senhores lembram que os senhores riam muito, porque, na verdade, a intenção, eu acho que era de ver como é que desconstruía o discurso meu e do Sintese, e, na verdade, tudo que ela apresentou foi um reforço à concepção e ao discurso meu e do sindicato. Observando as condições de trabalho, de que forma se deu a preparação continuada, de que forma eles dialogam constantemente com o sindicato, chegando ao ponto de ter pautas mais avançadas até do que o sindicato propõe. Então, assim, e a rede municipal, né? E aí ficou, eu lembro, deputado Luciano Bispo, que Vossa Excelência disse assim, está tudo errado. Está errado o governo, está errado o Sintese, está tudo errado. Claro, Vossa Excelência, como defensor do governo, colocou no mesmo patamar, mas na consciência de Vossa Excelência, o senhor sabe que a pauta que a gente traz para aqui, que a pauta do nosso sindicato não está errada, ela está certíssima. O que precisa é um governo que já participou de lutas para que tivéssemos realmente uma democracia que até hoje não se consolidou, agora mesmo nós estamos num processo de retrocesso profundo, mas que defendeu valores democráticos, quando chega no exercício do governo, está negando o que defendeu antes no período da ditadura militar. E está negando não só na política da educação, está negando também nas outras políticas, o que tem levado a um desmonte e reproduzido aquilo que o governo federal está fazendo. É isso, infelizmente, que nós estamos vivenciando no momento atual. Portanto, o que eu espero é que essa casa não fique escutando só
o que a deputada Ana Lúcia trouxe, né, do diagnóstico da situação das escolas públicas. Mas essa casa tem a obrigação, porque nós fomos eleitos para isso, de fazermos encaminhamentos que resolva esse eterno conflito. A escola não pode ser um eterno conflito provocado por um Estado que se diz democrático e que se diz Estado de Direito. O confronto existe eternamente, porque é o próprio capitalismo que provoca conflitos e confrontos. Mas a escola é o espaço de socialização do conhecimento, da ciência, da arte, da cultura, dos bens culturais. E não um espaço que acirra-se o conflito provocado pelo gestor público. Realmente, o Jorge, quando deu posse ao diretor da DR de Dores, ele estava ali defendendo uma tese que ele vem implementando há 3 anos, que é transformar no inferno a vida dos professores e dos estudantes e dos pais que não concorda com a forma autocrata de governar do governo Jackson, através da Secretaria da Educação e do secretário Jorge Carvalho. Portanto, fica aqui o nosso apelo a esta casa, que possamos cumprir o que a Constituição diz, que é de fazer encaminhamentos para a superação dos conflitos na sociedade, de mostrar e apontar caminhos que solucionem esse conflito e que sejam superados os rancores, os ódios, porque a escola não é espaço de reproduzir nem rancor nem ódio. É espaço para que possamos construir o homem novo. O homem exatamente que queira conviver de forma autônoma, que queira conviver com liberdade, não só de expressão, liberdade na vida, de ter o direito de escolher se hoje eu quero assistir um filme, eu ter condições de me deslocar do Bugio, do Santos Dumont, do Lamarão, do Santa Maria para assistir um filme. Porque tem condições dignas de vida. Tem moradia digna, tem salário digno, tem escola que promove e liberta o homem, tem a promoção da saúde, tem todas as expressões da cultura sendo respeitado, e não um auditório como o Tobias Barreto. Nós temos um teatro do Tobias Barreto que está se desmontando e que a população precisa de arte. A população precisa de cultura, a população precisa de lazer. E na nossa escola de tempo integral, portanto, de ensino integral, tem que ter a arte, a cultura, o lazer, a ciência, o conhecimento. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esperando que o requerimento da deputada Maria Mendonça seja aprovado e que ainda antes de encerrar esse período legislativo, nós possamos ouvir a versão do secretário da Educação e a versão dos trabalhadores da educação através do seu sindicato legal e legítimo, como reza a Constituição, que é o nosso velho e bom Sintese. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.